Olá alunos, sejam bem-vindos aqui a mais essa aula. Eu sou o professor Ademar Oshiro, aqui no YouTube como professor Adechan, e estou aqui hoje para mais uma aula, atendendo inclusive uma galerinha aí do Espírito Santo, mas cujo conteúdo vai valer para todos os estudantes que estão vendo essa matéria agora, ok? Bem, antes de começar a aula, eu queria mais uma vez reforçar o pedido. Quem ainda não se inscreveu nesse canal, inscreva-se, porque é um canal dedicado exclusivamente aos estudantes e também para os pais dos estudantes. Nesse período de quarentena eu estou fazendo aqui inclusive vídeo para os pais ajudarem os filhos em casa. É só conferir aí na minha playlist, ok? Bem, toda vez que surge um assunto novo, como é o caso do teorema ou lei dos senos, novo para muita gente aí, ele provoca aí um questionamento. A primeira pergunta que os alunos me fazem: professor, para que serve isso? Bem, dentro da minha experiência, inclusive como engenheiro, eu utilizei muito isso daqui quando não tínhamos tanto recurso tecnológico como tem hoje. Para que serve a lei dos senos e a lei dos cossenos? Bem, a lei dos senos e dos cossenos, assim como Pitágoras, serve para você medir os lados de um determinado triângulo. A única diferença é que o Pitágoras só vale para triângulos retângulos, ou seja, o triângulo teria que ter 90 graus. Tá? Mas é claro que a maior parte dos triângulos que você vai encontrar na prática não tem 90 graus. São ângulos aleatórios, não é isso? Então, a lei dos senos e a lei dos cossenos é tão ou mais importante que a própria Pitágoras. Então, a utilização prática, o teorema ou lei dos senos ou a lei dos cossenos, na prática, ela serve para medir os lados de um triângulo qualquer, onde o acesso seja quase impossível. Por exemplo, você vai medir uma distância de um ponto e o outro ponto. Nesse meio, entre esses dois pontos, por exemplo, existe um rio ou algo que impeça a medição com uma trena, por exemplo. Tá? Então você vai usar a lei dos senos ou a lei dos cossenos, aí dependendo dos dados, como vocês vão ver adiante. Bem, então o formulário é isso daqui que vocês estão vendo: A sobre seno de A igual a B sobre seno de B igual a C sobre seno de C igual a 2R. Já vamos ver cada item o que significa, tá? Antes de falar nessa fórmula, vamos também explicar aqui a nomenclatura aqui. É importante que vocês memorizem essa nomenclatura, porque esse formulário está baseado nesse desenho aqui, tá? Nesse desenho esquemático aqui. Os vértices, ou seja, são os pontos. Em matemática, a gente sempre identifica com letras maiúsculas. As retas, sempre com letras minúsculas, ok? Esse ângulo A, B e C que está aqui, está com circunflexo. Esse circunflexo significa o ângulo, tá? Então, o ângulo A é esse ângulo que o vértice A está formando nesse triângulo aqui. O B com circunflexo em cima, simbolizando que é o ângulo do vértice B. E aqui é o ângulo do vértice C. O raio significa o raio da circunferência que circunscreve o triângulo. Aí o pessoal tem uma dificuldade de saber: professor, o que é circunscrito ou inscrito? Eu sempre falo uma mancadinha interessante. Inscrito é algo que está dentro dele. Então, o triângulo está inscrito. Aí, para você nunca esquecer, pensa no inglês. Em inglês, o que significa? Não é dentro? Ora, então, inscrito está dentro. Beleza? Assim você não esquece nunca mais. E uma coisa, nada a ver, tá? Esse in aqui do inscrito não tem nada a ver com o inglês, não. É porque eu faço uma associação para facilitar a memorização. Ok? Nesse caso aqui, o raio é o raio da circunferência que circunscreve o triângulo. Faz de conta que você quer saber a medida desse lado A aqui. E você conhece esse ângulo A e você sabe que esse raio também, sei lá, vamos por uma medida que mede 5, por exemplo, tá? 5. Então você vai fazer assim: A sobre seno, vamos fazer de conta que o ângulo aqui mede 30 graus, por exemplo, tá? A sobre seno de 30 igual a 2 vezes 5. Olha só. Seno de 30 você sabe que é meio, né? O meio vem para cá, aí vai dar quanto? O A igual a 10 vezes meio vai dar 5, certo? Isso aqui é só um exemplo para vocês entenderem melhor, tá? Ah, professor, mas e se tiver só o triângulo sem a circunferência? Beleza, você não vai usar esse 2R aqui,
você usa qualquer um dessa igualdade aqui. Ou seja, resumindo, para você utilizar a lei dos senos, você precisa ter pelo menos a medida de 2 ângulos e de um lado, correspondente a um desses ângulos aí. Ok? Vamos fazer um exercício para vocês fixarem melhor. Vamos lá. O enunciado da primeira questão, eu escolhi uma questão bem fácil, só mesmo para que a gente possa familiarizar com a fórmula, ok? Então, olha só. Determinar a medida do lado AB do triângulo ABC, sabendo que BC igual a 10 raiz de 2 centímetros, ângulo A 30 graus e o ângulo C 45 graus. Então veja que ele deu um lado e 2 ângulos, que é o que basta para nós, certo? Uma coisa que eu sempre recomendo a todos os alunos: matemática e física requer sempre um cuidado extremo aí na hora de fazer o exercício. Então, sempre monte um esqueminha, faça um esquema, um gráfico, um desenho. Então, nesse caso aqui, vamos desenhar essa figura para a gente se orientar e resolver de uma forma que a gente possa entender melhor. Bem, gente, então, depois que você colocar o formulário que você vai utilizar e o desenho, né, um esquemático, tá? Porque isso aqui não condiz com os valores reais aqui, tá? Então, vamos lá, olha, o ângulo A, que seria esse ângulo aqui, ele falou que mede 30 graus. Então, vamos lá, 30 graus. O ângulo C, que é esse daqui, mede 45 graus. E essa medida do lado BC, que seria aqui, mede 10 raiz quadrada de 2. E qual que é a pergunta? A pergunta é o lado AB. Então vamos chamar esse lado AB de X. Quem quiser colocar como Czinho também pode, né? Porque o vértice oposto é o C, tá? Então aí tanto faz, né? Tanto faz. Bom, então vamos colocar aqui. Olha só, gente. Dá uma olhada. Eu quero saber o X. Eu tenho aqui o lado Azinho, né? Que é o 10 raiz de 2. Então, o que eu vou usar? Eu vou usar essa primeira igualdade, primeira fração aqui com a terceira fração. Então, eu vou colocar aqui, no lugar do A, quem eu coloco? O meu A vale 10 raiz de 2 sobre seno de quanto? Seno, vou marcar aqui, seno, quanto mede o meu ângulo A? 30 graus. Igual ao C. O meu C agora é o X que eu não renomeei aqui, porque é a incógnita que eu quero saber. Sobre o seno de C. Quem é o seno de C? Seno de 45 graus. Ok até aqui, né, gente? Agora eu só vou substituir os valores aqui, que é o 10 raiz de 2 sobre... Quanto que é seno de 30? Todo mundo lembra, meio, igual x, que eu não tenho, que eu quero saber, sobre quanto que é seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Bom, quem estava acostumado a assistir minhas aulas sabe que eu uso aquele pequeno truque. Quando é fração sobre fração, você transforma numa única fração, fazendo numerador ponta com ponta e o denominador meio vezes meio. Mas alguém pode falar assim: mas professor, aqui não é fração sobre fração, aqui tem um número inteiro sobre... aqui tem um número sobre uma fração. Bem, mas só que esse número aqui, que é 10 raiz de 2, é como se fosse uma fração sobre 1, não é isso? Então, você não precisa escrever isso. Então, a ponta seria 10 raiz de 2 e a outra ponta seria o 2. Então, vamos marcar aqui, então seria 10 raiz de 2 vezes 2, as duas pontas, e o meio, 1, né? 1 que está escondidinho aqui com esse 1 aqui, então vai ficar 1. Igual, mesmo raciocínio aqui. O x é a mesma coisa que x sobre 1, então seria uma fração sobre outra fração. As duas pontas seria 2 vezes x sobre meio. Meio seria quem? 1, né? 1 vezes raiz de 2, que seria o próprio raiz de 2, não precisa escrever 1. Bem, gente, aqui, chegamos aqui numa equaçãozinha, eu tenho que isolar o x, não é isso? Então, olha só, o x, para eu deixar ele sozinho, eu tenho que livrar do 2 aqui e do raiz de 2 aqui. O raiz de 2 não está dividindo, ele vem para cá multiplicando. E o 2 não está multiplicando, vem para cá dividindo. Então, eu jogo o 2 para cá e o raiz de 2 para cá. Só que eu vou trocar de lugar, tá? O x vai ficar do lado de cá agora. Então, x igual a raiz de 2. Eu já vou fazer o seguinte, gente, olha. Raiz de 2 vezes... Olha aqui, 2 vezes 10 dá 20. Então, eu já vou colocar aqui 20 raiz de 2. Sobre quem? Esse 2 que está vindo para cá, não é isso? Então, sobre 2.
que multiplica 1 aqui, mas vai dar o próprio 2. Bom, vocês sabem que quando eu multiplico uma raiz quadrada de um número pela mesma raiz quadrada desse mesmo número, ele acaba virando o próprio número, não é isso? Resumindo, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Então vai ficar 2 vezes 20 sobre 2. Corta 2 com 2, vai virar 20. Então, o meu x aqui mede 20 centímetros. Então, x igual a 20 centímetros. Bem, pessoal, eu vou parar por aqui, porque se eu for fazer uma outra questão, esse vídeo vai ficar muito longo. Tá? Mas quem tiver dúvida, quiser mandar algum exercício para que eu resolva, pode escrever aí nos comentários, ok? Então, eu espero vocês no próximo vídeo e espero que vocês tenham entendido bem essa aula. Beleza? Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.